Que alegria nós estarmos juntos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E para mim é uma grande alegria, uma honra poder fazer a Lectio Divina junto com você. Isso mesmo, uma oportunidade que Deus me dá de, junto com você, escutar a voz dele, fazer o estudo, colher a mensagem que ele tem, pedir a graça para que ele nos ajude a aplicá-la na nossa vida. Que bom saber do seu interesse pela palavra. Eu tenho ouvido muitos testemunhos de muitas pessoas em diversos lugares, até fora do Brasil, com coração grato pelo programa Bíblia no Meu Dia a Dia, por esse tempo que nós temos gastado de uma forma muito preciosa na presença de Deus para estudar a palavra. Quero convidar você a, junto comigo, a abrir o seu coração, a desejar de verdade compreender as linhas sagradas, as escrituras sagradas, mas também pedir a graça a Deus, junto comigo, de nós conseguirmos colocar essa palavra em prática. Para isso, nós precisamos daquele que é o auxiliador, aquele que é o paráclito, o defensor, o Espírito Santo, aquele que nos conduz à plena verdade. Supliquemos a presença dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua Bíblia, o seu caderno, para anotar o texto que nós iremos hoje meditar. Anota aí, 1 Samuel, nós vamos para um novo capítulo e vamos estudar o capítulo inteiro. 1 Samuel, capítulo 24, versículos de 1 a 23. 1 Samuel, capítulo 24, versículos de 1 a 23. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. Retirando-se dali, Davi foi morar nos esconderijos de Engade. Quando Saul voltou da perseguição aos filisteus, avisaram-lhe: Davi está no deserto de Engade. Saul tomou consigo 3.000 soldados de elite de todo Israel e saiu em busca de Davi e de seus homens até as rochas das cabras monteses. Assim chegou aos currais de ovelhas, perto do caminho. Havia ali uma gruta onde Saul entrou para as suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta. Os soldados disseram a Davi: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo se arrependeu por ter feito aquilo e disse aos soldados: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. E com palavras firmes, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Quando Saul deixou a gruta para continuar seu caminho, Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor meu rei! Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão, prostrando-se. E disse a Saul: Por que dás ouvidos aos que te dizem que Davi procura tua ruína? Viste hoje com teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos na gruta. Pensei em te matar, mas poupei-te a vida. Pensei: não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. E meu pai, olha, vê em minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei esta ponta do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem rebeldia em mim. Eu não pequei contra ti. Tu, porém, estás procurando tirar minha vida. Que o Senhor seja o nosso juiz, que ele me vingue de ti. Mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos malvados é que vem a maldade, diz o antigo provérbio. Por isso, a minha mão não te tocará. A quem persegue o rei de Israel, a quem persegues, a um cão morto, a uma pulga? Pois bem, o Senhor seja juiz, ele julgue entre mim e ti. Que ele examine e defenda a minha causa e me livre de tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E começou a chorar em voz alta. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois tu
me tens feito bem e eu só te fiz mal. Hoje manifestaste tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando seu inimigo, deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora eu sei, com certeza, que tu serás rei e terás em tua mão o reinado de Israel. Jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha posteridade, nem apagarás o meu nome da casa do meu pai. E Davi jurou a Saul. Saul foi para casa, e Davi e seus homens subiram para o refúgio. Que precioso ensinamento! Nossa, é impactante esse texto do capítulo 24. Por quê? Saul, ali com os seus 3.000 homens, foi pegar Davi, ali está refletido o poder humano, o poder militar. Ele entra na caverna. Ali ele está exposto, ele está vulnerável, enquanto Davi está, escondido, em silêncio, silencioso. Quem está no esconderijo com Deus tem vantagem sobre quem confia somente na força humana. E é exatamente isso que nós vemos. Os amigos de Davi, aqueles que estavam junto com ele no combate, estavam vendo naquela realidade uma oportunidade divina. Deus entregou o inimigo nas tuas mãos, mas o homem segundo o coração de Deus aproveita da fraqueza, não aproveita, na verdade, O homem segundo o coração de Deus, ele não aproveita da fraqueza do outro para obter vitória. Aqui está, a imagem do homem segundo o coração de Deus. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus não podem se comparar ao inimigo, não podem ter o mesmo comportamento que o inimigo, ainda que isso pareça muito justo, muito honesto ou até mesmo coerente. O homem segundo o coração de Deus entende que é Deus que o justifica. Ele não precisa se justificar, ele não precisa atacar. Quantas vezes a gente tem a chance, não é mesmo, de reagir com força, mas o Espírito nos chama a mansidão? A gente poderia usar da mesma arma que o inimigo usa, que aquelas pessoas que nos querem mal, mas não é isso que o Espírito Santo faz. Ele não nos conduz a isso. A santidade não está apenas em fazer o bem, mas em evitar até o mal que poderia ser justificável de ser feito, como é o caso aqui de Davi. Mas Davi reconhece a unção alheia, até mesmo em tempo de queda, porque Saul é um homem que está numa queda espiritual e moral, mas Davi reconhece a unção. Isso é um símbolo da maturidade espiritual, É o símbolo da maturidade espiritual. E o que ele faz? Ele corta ali um pedaço do manto real. Ele poderia ter tomado o trono, mas ele não faz. Davi, ele reverencia a unção, mais do que o homem. Ele não ama a pessoa simplesmente de Saul, mas o selo de Deus nele. É essa a diferença do homem segundo o coração de Deus e do homem segundo o coração do mundo, do homem carnal. Injustamente perseguido, não responde com violência, não responde, ele apela para a justiça divina e aí ele quebranta o coração endurecido de Saul. Meus irmãos, nós vivemos tempos muito difíceis e nós, nesses tempos difíceis, temos visto o desrespeito que as pessoas têm aos ungidos. E aqui eu não estou falando que nós devemos passar pano para erro, para pecado, não é nada disso. Mas existem artifícios canônicos, existem artifícios da própria igreja para correção. Só que hoje as pessoas vão para a internet, elas expõem, elas criticam, falam mal até mesmo do Papa. É uma coisa assim terrível. Não conseguem reconhecer um ungido como Davi. Será que esses que têm esse tipo de comportamento são segundo o coração de Deus? Será que vivem segundo o coração de Deus? Deus quer formar em nós o seu coração, que honre mais do que busque vitórias, que o honre mais do que queira ter razão, que o honre mais do que queira se apresentar
como a medida e a solução de todas as coisas. Nós devemos fazer um exame de consciência e perceber se nós temos um coração segundo Deus, um homem segundo o coração de Deus, ou segundo o coração humano, mundano, corrompido. É a decisão que nós temos que tomar hoje diante dessa palavra. Qual é a mensagem que nós devemos colher? O Senhor nos chama a um profundo e sincero exame de consciência diante da atitude de Davi para com Saul. A pergunta que devemos nos fazer é: sou um homem? Se você é mulher, né, você vai colocar mulher. Sou um homem segundo o coração de Deus ou segundo o coração mundano? Se tenho a capacidade de reconhecer a unção do outro, ainda que ele esteja em queda, dominado por fraquezas e erros, sou alguém segundo o coração de Deus e maduro espiritualmente. Do contrário, serei apenas um mundano que se diz ungido. Devemos buscar sempre a graça de sermos pessoas segundo o coração de Deus. É fácil? Claro que não. Mas é possível quando nós vivemos no Espírito, quando nós não deixamos a carne falar mais alto, a vingança falar mais alto, o poder falar mais alto, a gente se torna pessoa segundo o coração de Deus. Vamos rezar? Senhor, me dê essa graça. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, a semelhança de Davi. Conceda-me, Senhor Deus, visão espiritual, posicionamento e também decisão de viver dessa maneira, porque só assim eu serei agradável ao Senhor e ao seu coração e farei a diferença nessa terra. Muito obrigado, Senhor, por me exortar com a sua palavra. É isso, o Senhor está nos exortando com a palavra e nos chamando à conversão. Avalie a sua vida, se posicione, busque a conversão e seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.